Bom, queridos, então vamos começar a nossa primeira aula, a aula de sistemas materiais, que é uma parte condizente com, nesse nosso gráfico pizza, com a parcela de geral da URGS. Vocês podem ver que 30% das questões da URGS tangem a química geral. Por que tangem e não são? Ora, porque tem muita coisa de física, muita coisa de ciências ali, então eles fazem uma mistura bastante grande, é muito plural essa parte. Entretanto, não é uma parte difícil, não. A química geral da URGS é uma química acessível e eu acho que existem alguns grandes conteúdos que a gente deve priorizar em cada uma destas partes. Por exemplo, em geral e atomística, que eu gosto de, enfim, muitas vezes tratá-las da mesma forma, da mesma maneira, geral e atomística, ok? Porque a atomística envolve também tabela, ligações. Geral envolve, nessa análise que o professor fez, um pouco de cálculo químico também. Então, a matéria que vocês devem cuidar mais, vou colocar aqui para ti, ligações químicas. Tem que estudar muito isso para a URGS. Ligações químicas, muito mesmo. Ok? Então já fica a sugestão, como a gente tem um tempo hábil bastante grande, por favor, já deem uma estudada prévia em ligações, já deem uma reforçada na parte de geometria, polaridade, né? Como durante o ano, muito provavelmente, se ouviu falar bastante sobre essas coisinhas, tem que estar bem redonda para a prova da URGS. Físico-química é equilíbrio e cinética. A URGS cobra muito, então são os dois conteúdos que, de certa forma, são conteúdos interligados, porque cinética é pré-requisito para equilíbrio químico, então é muito importante que você estude os dois juntos, equilíbrio e cinética. Deem muita ênfase nestes dois conteúdos para a prova da URGS. Então, só aqui tu vai ter em torno de 5 questões, eu não estou brincando. Aqui tem em torno de 4 questões, às vezes diretas. A gente fez esse levantamento na prova de 2016, foram 4 questões de ligações. Na de 2018 tivemos 3 questões e uma quarta que tinha uma relação com ligações químicas também. Então é essencial e é bem previsível. E em orgânica, pessoal, é tudo. Não adianta. A URGS é uma prova engraçada, porque esse é o momento de parar de falar. É uma prova engraçada porque ela não faz discriminação em orgânica. Tipo, ela só cobra, como a gente viu no Enem. O Enem só cobra isomeria geométrica cis-trans. Se tiver uma coisinha que pareça um cis e um trans, só marca cis-trans. Como foi a questão lá das máquinas moleculares que já havia caído na URGS, inclusive. A URGS não faz isso. A URGS cobra toda a orgânica bonitinha, como manda o protocolo, do início ao fim. Então a gente precisa estudar tudo. Entretanto, só até a parte de reações, né? O que sempre cai em orgânica na URGS, que eu já antecipo para vocês, foi uma surpresa no Enem, hibridação de carbono. Ah, mas o que é isso? Estou me assustando. Não, é uma barbada. Carbono com ligação tripla é uma linha, carbono com ligação dupla é um triângulo e carbono com ligação simples é um tetraedro. Nunca deixou de aparecer, vai aparecer de novo esse ano. Vídeo ano passado, onde o professor fez o mesmo discurso e vocês tinham uma molécula com os carbonos e perguntavam os ângulos de ligação. Se você visse que o carbono de tripla é uma linha e, portanto, o ângulo só pode ser 180, já ficava entre duas alternativas. Então, é uma questão que a URGS jamais deixou de cobrar, vai cobrar de novo, pode ter certeza que vocês encontrarão ela. Certo? Então, até reações e orgânica é algo muito, muito fácil mesmo. Acredite, a URGS não tem histórico de questões difíceis de reações orgânicas, então orgânica para a URGS é completa, do início ao fim. E não vamos deixar órfãos como o Enem deixou, sem uma questão de identificação de função orgânica, que o Enem não cobrou, né? Achei estranho isso, sempre cobrou, não cobrou esse ano, foi uma das surpresinhas negativas que nós tivemos. Em contrapartida, outras questões, como por exemplo, o que um catalisador faz? A baixa energia de ativação, apareceram na prova também. A URGS vai fazer isso para ti, então, eu acho que essa é a trinca enfim, conteúdos que vocês devem cuidar, equilíbrio, cinética, ligações e toda a orgânica. Tudo. Tá? Mas a orgânica é bem dinâmica, vocês vão ver para a URGS, é bem simples. E nós vamos começar com as 2 primeiras questões da prova, nessa partezinha aqui da aula 1, chamada de sistemas materiais, que é uma parte muito fácil, muito simples mesmo. A URGS ela é um pouco sorrateira assim, em relação aos conceitos, né? Então, é uma prova conteudista de verdade,
Como assim conteudista de verdade? O que é um conteudismo de mentira? É aquele travestido de interpretação, ou seja, coloca termos difíceis, mas você resolve lendo a questão. Na URGS não é bem assim, pessoal. Se tu não souber o que significa anfifílico, tu não faz a questão, por exemplo. Porque a URGS vai pautar por isso, é a forma de seleção que a URGS tem. Então, aqui nessa primeira parte da química, a prova sempre abre, com questões do tipo densidade, Oiane, solubilidade, troca de estado físico, substância pura, simples, composta. Eles adoram fazer essas coisas mais básicas, mais simples e trazem isso para o aluno. Então, uma das coisas que mais castigam o aluno, literalmente, é isso aqui, ó, é a ideia de substância pura. Então, vamos começar assim aos pouquinhos. O que é uma substância pura? A URGS adora fazer com que o aluno confunda isso, né? Substância pura é uma expressão só. Tu nunca pode ter a palavra substância sem, enfim, o adjetivo puro ou pura depois subsequente. Por quê? Porque toda substância é pura. E uma coisa que, por mais simplista que pareça, tipo, H2O, o que é H2O? H2O é substância. Tá errado. H2O é uma fórmula. Fórmula de uma molécula que, num conjunto de moléculas, gera uma substância. Por que, queridos? Substância pura é um sólido, ou seja, uma porção de matéria. É uma coisa que tu pega na mão, que tu sente, que tem um monte de partezinhas pequenas juntas, formando essa coisa macro. Então, substância pura é macro, grande, tem muita coisinha, muito micro para gerar um macro, que é a substância pura. Pode ser um líquido, por exemplo, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, e pode ser também um gás. Um gás. Imaginando que esse líquido seja formado por água pura, somente água, dessa forma, é muito interessante que a gente lembre que esse líquido é formado por partículas iguais. Formado por partículas iguais. Ok? Iguais. Isso que define uma substância pura. As partezinhas pequenas, as partículas desse líquido, são todas iguais, todas semelhantes, não pode haver nenhuma diferente da outra. Como você pode ver aqui, não é? Ó, no nosso simulador. Então, isso é uma substância pura, tá vendo? Ó, dá uma olhadinha ali. Tá aqui, ó. Substância pura. Assim, todas as partículas são iguais. Duas bolinhas brancas presas numa vermelhinha. Duas bolinhas brancas presas numa vermelhinha. Vamos soltar essas partículas aqui. Em hipótese alguma, a gente pode dizer que isso é uma mistura de bolinhas brancas com vermelhinhas. Esse é o erro mais crasso e a URGS adora, literalmente, prejudicar o aluno que não tem clareza quanto a isso. Mistura, pessoal, é quando as partículas elas ficam separadas e são diferentes. E se isso não fez muito sentido para ti, é porque a palavra partícula ainda não está clara para você. E a gente tem que deixá-la muito clara porque a URGS pauta muito a primeira questão em cima disso. Partículas são átomos. Já não entendi. Ó, quando eu tenho uma partícula formada por átomos, tipo neônio, viu só? Não tem grupo de bolinhas juntas, duplas, pares, trios, quartetos, não. Você tem apenas uma bolinha separada da outra. Isso é uma substância formada por partículas, átomos. Existem substâncias formadas por partículas, moléculas, que aqui é o caso do nosso desenho. Moléculas. O que são moléculas? São conjuntos atômicos, como por exemplo o oxigênio. Oxigênio é átomo negativo. Ó, são pares de átomos formando um conjunto de átomos que nós chamamos de moléculas. E tem uma terceira forma de partícula que é muito interessante e importante, chamada de íons. Também a gente não pode esquecer dos íons, como, por exemplo, esse caso clássico aqui em cima. Ó. Isso são íons, tá vendo? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Íons. Então, estas são as partículas
que compõem as substâncias, que são sólidos, líquidos e gases, coisas macro, ok? E, pessoal, os químicos, eles são os mestres na transformação da matéria. Então, se você tem um sólido, um líquido ou um gás que é formado por exemplo, Na e Cl, o químico sabe extrair o Na do Cl. Ele sabe separar um do outro a partir de uma transformação. E é por isso que as substâncias puras, sólidos, líquidos e gases, podem ser chamadas de simples ou compostas. Como assim? Ué, a substância ela vai ser simples quando os elementos forem iguais. E vai ser composta, pura composta, quando os elementos forem diferentes. Então eu vou pedir a gentileza de que aqui no livro a gente faça essa demarcação, que é muito importante. Vamos aqui, ó, fazer uma marcação, na verdade, no nosso texto. Simples, ó, marquem para mim ali, formada por átomos de um mesmo elemento químico. Então a URGS pode trazer para você, por exemplo, as baterias de hidrogênio e podem falar para vocês sobre a pilha de hidrogênio. E aí podem acabar perguntando assim, a pilha de hidrogênio é formada pelo quê? Pela substância pura simples, hidrogênio. O mercúrio, que é o metal líquido, prata líquida, como a gente chama, hidrargyrus do grego, do latim, desculpa, tá aqui, ó, Hg. Esse metal líquido que você encontra aqui é formado somente por átomos de Hg, ou seja, de mercúrio. Portanto, é uma substância pura simples. Não existe nenhum outro tipo de átomo formando esse metal líquido. E imaginando isso como ouro puro, teríamos apenas átomos do elemento ouro. Não tem nenhuma bolinha de cor diferente, nenhum átomo diferente aqui nessa amostra sólida de ouro. Portanto, chamamos de substância simples ouro. Esse pó branco que tem aqui embaixo já não é a mesma coisa. Ele é formado por Na junto com Cl. Essa duplinha de Na com Cl forma partículas de elementos diferentes. Achei confusa a tua explicação. Ora, queridos, como o professor mostrou aqui em cima, assim, ó, tá vendo? Ó, Na com Cl, Na com Cl, Na com Cl, Na com Cl, Na com Cl. São sempre as mesmas combinações, então são sempre as mesmas partículas. Entretanto, as cores são diferentes, formando elementos diferentes. Por isso, chamamos de composta. Aqui do ladinho tu tem o sulfato de cobre, que é formado, ó, cada partícula de sulfato de cobre é formada ali por 4, 5, 6 átomos, 3 tipos diferentes de elementos. Tem cobre, enxofre e oxigênio. O aluno que não se preparou como vocês, ele vai olhar para isso na prova e a URGS vai perguntar: o sulfato de cobre é uma mistura de cobre, enxofre e oxigênio. Muito errado. Não é uma mistura, é uma substância pura composta. É formado por partículas que uniram 6 átomos, 4 de oxigênio, 1 de enxofre e 1 de cobre. Sabe o que é mistura? Eu vou te explicar. Mistura é quando você pega esse pó azul aqui, ó, e joga naquele pó branco. Porque daí você tem partículas iguais a essa e tem partículas iguais a essa, que são partículas diferentes. Porque como está escrito aqui no quadro, substâncias puras são formadas por partículas iguais. Sempre, sempre, sempre. Toda substância pura é formada por partículas iguais. Então, por favor, não caiam nisso. A URGS adora química fundamental, aquela química da 8ª, 9ª série, nas primeiras questões, e puxam muito dos alunos este conhecimento. Certinho? E para finalizar, aqui não tinha como ser diferente, tá ali a substância pura composta, água, que é formada por, obviamente, 2 tipos de átomos diferentes que geram a molécula de água. Entretanto, pessoal, quando a gente tem um mesmo elemento, esse elemento ele não faz necessariamente uma única substância.
E isso virou modinha nas provas de química ultimamente, vídeo Enem, que cobrou não sei se vocês lembram disso aqui. Tá vendo? Cobrou exatamente isso aqui que está no livro, e estava lá no nosso livro 1, chamado grafeno. A URGS é apaixonada por isso, ela adora que o aluno saiba qual é a diferença que um mesmo elemento pode gerar na natureza. Difícil o teu discurso, não entendi nada, explica direito. Vou fazer o possível. Quando tu fala em carbono, carbono, beleza, carbono é carbono. Não, carbono pode ser grafita, que tu tem na tua poli 05, carbono pode ser diamante, carbono pode ser grafeno, pode ser fulereno e até um novo chamado de nanotubo de carbono. Ué, mas como é que um elemento faz tanta coisa diferente? Como é que é o nome desse estudo? Alotropia. E estudo o que é a alotropia? Os alótropos. A alotropia é o estudo dos alótropos. Este fenômeno no qual um elemento faz várias substâncias diferentes. E o mais popular, o que mais cai, sem dúvida, é o carbono. Então vamos escrever bem bonitinho assim, ó. Esse aqui é o grafite. Grafite ou grafita, tanto faz. É uma forma de arranjo de átomos de carbono. Sabe como é que se faz o grafite? Só se faz o grafite quando o carbono faz essa formação de átomos. Quando os carbonos se ligam entre si e formam isso aqui, ó. Faz pra mim assim, ó. Tá vendo? Ali no meio tá o carbono, tá vendo? Aqui tá o carbono. Vou pintar. O carbono faz 3 ligações. 1, 2, 3. Gerando 3 áreas de repulsão e formando triângulos. Este é o carbono grafite. É o carbono que fica assim, ó. C, C, C. Igual ao grafeno. A diferença apenas é estrutural, mas a geometria do carbono em particular é igual à do grafeno. A gente diz que o grafite é o carbono trigonal. Então, veja só como está a linha de raciocínio da nossa aula. O professor falou para ti que quando a gente tem as mesmas partículas numa amostra, a gente tem uma substância pura. Só que essas partículas elas podem ser formadas por um elemento ou elementos diferentes. Entretanto, um único elemento não faz apenas o mesmo tipo de partícula. Ele pode formar partículas diferentes, o que geram substâncias diferentes. Por exemplo, o carbono faz vários tipos de substâncias diferentes. Logo, observem bem, quando o carbono for um triângulo, ele é um grafite. Assim, ok? Isso é muito importante. Lembrando que a URGS não pode cobrar SP2, não está no seu edital. Só que, estranhamente, em 2017, eles deram de ombros para isso e acabaram colocando SP, D e F. Não precisava saber, mas estava na prova e isso não está no edital. É uma coisa que deve ser ressaltada. Oi, querida. Não, não é. Ele tem só carbonos triangulares dessa forma e malhas. Ele não forma os benzenos, os núcleos aromáticos. Sim. Claro, para haver aromaticidade precisa ser hidrocarboneto, ter hidrogênio também. E o grafeno e o grafite são exclusivamente formados por carbono apenas. Não tem nenhum outro elemento. Tudo bem? Então, pessoal, SP2 é a sigla ou símbolo que a gente utiliza para falar de trigonal. Então você não precisa entrar no mérito dos orbitais, apenas lembrar que SP2 corresponde a trigonal. Agora, outra coisa que é importante, e eu falo exclusivamente do grafite e do diamante, porque eles são os mais populares, é esse cara aqui, ó. Se tu quiser traçar as pontinhas que nem eu fiz, tu vai ver que ele vai formar uma pirâmide de 4 lados iguais. Ele se chama diamante. Quando todos os carbonos se arranjam assim, forma-se um diamante. No diamante, os carbonos se ligam e formam sempre tetraedros. Assim. Ele forma geometrias tetraédricas, forma tetraedros. E essa conjunção de tetraedros, cuja hibridação é sp3, portanto, sp2
corresponde a algo trigonal. sp3 a tetraedros, ok? Quando ele se liga e forma só tetraedros, ele começa a formar uma rede de carbonos que apresentam estruturas como essa que você está vendo aqui à direita, que são rígidas, fortes e se tornam as coisas mais duras que a natureza já viu. Lembrando que o diamante corta qualquer coisa e o grafite não resiste nem ao teu caderno, pois quando você passa ele no caderno, quem se desmancha não é o caderno, é o grafite da tua Poli 05. Por que ele se desmancha? Porque quando você passa ele no caderno, ó, você larga as folhas de grafite, tá vendo? O grafite é tipo um queijo fatiado, assim. Então, conforme tu vai escrevendo, tu vai largando uma malha dessas daqui. E aí o teu nomezinho fica no caderno. Perdão. Os físicos conseguiram extrair essa malha e formaram uma substância diferente. Uma substância, ó, observem bem, que a gente usa, inclusive, para fazer essas interfaces aqui que tu tá vendo. Viu só? Isso aqui é o quê? Tipo um smartwatch, né? Onde você tem algo que parece uma borracha como sendo o gadget, enfim, o aparelho. Por quê? Porque isso é grafeno puro e ele é um ótimo condutor. Ele é dobrável, tu pode amassar, ele não estraga. E esse é o grafeno. Grafeno. Ele é muito parecido com o grafite, os carbonos também são sp2 e ele forma malhas. Então a gente pode completar os desenhos aqui embaixo dessa forma, visualizando os tipos de substâncias diferentes formadas por carbono. Diamante, o grafeno é dessa forma. Grafeno, no mundo macro, ele fica assim, tá vendo? Com essa aparência de uma borrachinha. Parece uma borracha e é um celular, então isso óbvio, é um relógio, mas isso é a tecnologia do futuro, é como você vai ver o seu iPhone logo logo. E o último que a URGS gosta, eu não sei porquê, que é o carbono fulereno. Fulereno, que é um carbono que se liga e forma uma bola de futebol, então é só lembrar de bola de futebol. Bola, só lembrar de bola. Ah, o carbono bola, o carbono que forma bolinhas, é o carbono fulereno. Certinho, queridos? Então, vamos retomar a nossa narrativa aqui. O professor falou para vocês de substâncias e falou que alguns elementos químicos formam várias substâncias diferentes. É um estudo muito importante hoje em dia e se chama alotropia. E cai demais. Quer ver? Vou mostrar para ti então e vou convidá-los, inclusive, a fazer comigo essa questão maravilhosa da URGS, que é uma questão muito boa, bem curtinha. Está aqui na página, já achei, 14. Oi? Só muda o arranjo entre os átomos. Pode ser 70 também. É o único alótropo molecular do carbono. Só muda o arranjo entre os átomos. Diamante, carbono forma tetraedros, grafite forma triângulos, grafeno forma triângulos também, e no fulereno também. Mas a forma como os triângulos se arrumam gera uma outra estrutura. Então é arranjo atômico. É isso que diferencia um do outro, querida. Então, vamos lá. Questão 19, muito fácil, é muito simples mesmo, e prova bem que a URGS trabalha com conceito e definição. Sabe o conceito? Beleza, só procurar a definição, fechou a questão. Considere as seguintes situações químicas. 1. Nanotubos de carbono são organizados na forma de tubos de dimensão nanométrica. No fulereno, a estrutura assemelha-se a uma bola de futebol. E o grafeno apresenta estrutura planar. Todos eles são constituídos exclusivamente por carbonos, mas as diferenças nas suas estruturas propiciam aplicações tecnológicas diferentes. Então, como o professor falou para vocês, o arranjo atômico gera estruturas diferenciadas. O arranjo atômico do diamante gera aquelas estruturas encadeadas, onde você vai ter os carbonos tetraédricos. Do grafite forma aquele monte de malhas, o do grafeno forma só uma malhazinha, o fulereno forma só uma bolinha. E como é que a gente chama esse fenômeno
no qual um elemento faz várias substâncias diferentes? Alótropos. Ou, no caso, alotropia, que estuda os alótropos. Logo, deixa eu te perguntar, quantas alternativas não começam com alótropos? 4. Já a resposta da questão. Letra A. Não precisa nem fazer o resto. Eu vou falar sobre isótopos para vocês na sequência, apenas para trazer o conceito de isótopo. São átomos de, enfim, um mesmo elemento com massas diferentes. Um é mais leve, outro é mais pesado. Esses são os isótopos. Átomos de um mesmo elemento com massinhas diferentes. Alótropos é outra coisa. Alótropos são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Grafite, diamante, por causa das estruturas derivadas dos arranjos atômicos. E isótopos são átomos diferentes. São bolinhas mais leves e mais gordinhas. Alótropos é como essas bolinhas se organizam. Isótopos, bolinha mais pesada e mais levinha. Alótropos, como essas bolinhas se organizam. Tudo bem? Então é bem importante isso. E a URGS é apaixonada por essa dicotomia alótropo-isótopo, porque a palavra confunde os alunos. Tudo bem? Mais leve, mais pesado. Muito bem, é a massinha. Certo, queridos? Então tá aí, típica questão da URGS sobre isso. Entretanto, como a gente viu que substâncias têm, enfim, partículas iguais, os estados de agregação dessas partículas podem mudar estas substâncias ou não. E isso a gente estuda nos fenômenos, que é algo que a URGS também adora. Eles adoram fenômenos físicos, químicos, que são coisas bem bobinhas e que a gente não dá muita atenção na hora de estudar, porque tu te preocupa só com estequiometria e esquece que estequiometria cai em uma questão. E tem muito mais além de uma questão, além de estéquio na prova. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, queridos, nos fenômenos. O que são os fenômenos? O que acontece quando eu pego essas partículas e eu as separo, as aproximo, colido elas com outras partículas? O que isso gera? Gera fenômenos. Mas é meio confuso, né? Como assim gera fenômenos? Fenômenos são mudanças. Tá, mas eu ainda não entendi, não fez muito sentido para mim. Como assim mudanças? As mudanças, querido, podem ser mudanças mais profundas ou não. Piorou a explicação. Eu vou me esforçar mais então. Você pode mudar apenas a forma da substância, mas não a substância. Chamamos de fenômenos químicos. Agora você pode mudar a substância em si. Chamamos de fenômenos químicos. Os fenômenos químicos, eles alteram a própria estrutura da substância, transformando elas em outras substâncias. É trocar os pares, trocar as bolinhas. Isso é um fenômeno químico. Respiração, um exemplo. A própria fotossíntese no Enem é um outro exemplo. Queimas são exemplos, explosões, oxidações. Você troca a combinação de átomos e forma novas coisas. Agora, o fenômeno físico não é assim. O fenômeno físico apenas afasta ou aproxima as partículas. Para ficar mais claro, para que vocês enxerguem melhor, eu vou, obviamente, mostrar para vocês aqui. O que é um fenômeno físico? Olhem as partículas como elas são. Fenômeno físico é isso. Você esquenta, tá vendo? E separa mais elas, como está enxergando ali. Observem que a bolinha branca nunca se desgrudou da vermelha em hipótese alguma, porque eu não transformei a partícula, eu só separei ela. Ou seja, elas no caso, perdão, elas só mudaram a sua forma. Se elas eram um gelinho antes, viraram um líquido e depois viraram um gás. Foi isso que eu fiz. Mas são as mesmas partículas, ou seja, é a mesma substância. Agora, se você fizer isso aqui, dá uma olhadinha aqui. Vamos supor que tu faça isso aqui. Tu tenha duas bolinhas brancas ali, tá vendo? Duas brancas. Uma vermelha.
Quando essas duas brancas colidem com essas duas vermelhas, elas formam uma outra coisa. Elas formam só isso aqui. Então, nesse pedaço do sistema, eu tenho só uma nova substância, que é diferente das duas substâncias que eu tinha antes. Antes eu tinha gás hidrogênio, que é um gás formado só por partículas assim, e gás oxigênio, que é um gás formado só por partículas assim. Quando eles batem um no outro, eles formam isso aqui, que é uma nova substância, um líquido com partículas assim. Veja que a bolinha vermelha não está mais na vermelha. Veja que a bolinha branca não está mais na branca. Eles mudaram a combinação. Então eu não só separei essa daqui da outra, eu simplesmente colidi as duas e fiz uma nova partícula. Quer ver uma questão que a URGS pode cobrar agora? A URGS está numa tendência meio desenho. Como assim meio desenho? A prova de 2018 trouxe uma molécula que eles fizeram no mesmo programinha que eu uso para vocês verem moléculas e colocaram na prova. Aí eles perguntaram qual é a função orgânica que tem aqui nesse desenho. Aí o aluno tinha que olhar um desenho com bolinhas e tinha que ver que era um ácido carboxílico. Era fácil? Facílimo, muito fácil. Então é legal que a gente afira os nossos olhinhos para esse tipo de questão. Então eles podem te dar esse desenho aqui e te perguntar quantas substâncias tu tem nesse sistema. Eu aposto que vai ter uma enxurrada de erro nessa questão. Quantas substâncias simples tem nesse sistema? Quantas substâncias compostas tem nesse sistema? Aí ele pode te dar várias e várias partículas como essa. E dizer assim, o sistema abaixo é formado por esses 3 tipos de partículas. Essa forma de partículas, esta forma de partículas e essa forma de partícula. Então tu tem 3 formas diferentes de partículas. Quantas substâncias diferentes tu tem? 3. Tu tem as partículas que geram a substância água, a partícula ou as partículas que geram a substância hidrogênio e as partículas que geram a substância oxigênio. Destas 3 substâncias, uma é formada por combinações entre átomos diferentes, composta, e 2 entre combinações do mesmo átomo, simples, simples. Resumindo, 3 substâncias puras, uma pura composta, uma pura simples e outra pura simples. Isso a URGS pode cobrar. Não se assustem se a primeira questão da prova não for isso. Um desenho com um monte de bolinha perguntando. Reconheçam as substâncias. Basta olhar as bolinhas. É bem fácil mesmo, ok? Então, química é isso, querido. É quando você bate uma bolinha na outra tão forte que as combinações se alteram e formam novas combinações entre átomos. Como, por exemplo, o quê? Como tudo que o professor te falou. Oxidação, respiração celular, queimas, explosões, são exemplos claros de reações químicas. E a palavra reação é que traduz isso. Tu nunca pode chamar fenômeno físico de reação física, isso não existe. Reação é a troca de átomos. Fenômeno físico é só a separação ou afastamento destas partículas, não a quebra das partículas e a recombinação delas. Muito importante isso. Eu não entendi muito bem a tua explicação. Eu entendi que químico é explosão, queima, essas coisas. Mas o que é físico? Uma barbada, ó, tá aqui. Físico é isso. Físico é fusão, que é o derretimento, vaporização, que é a fervura, condensação, que é a passagem para o líquido, solidificação, que é fazer um gelinho, ou sublimação, que é o sólido direto para o gás e gás direto para o sólido. A substância é a mesma, as partículas só se afastaram ou se aproximaram. Elas não se quebraram e se recombinaram. Negativo. Elas só se afastaram ou se aproximaram. Tudo bem? Então, vamos ver se está tudo bem. E sempre lembrem, pessoal, a URGS é muito sorrateira, tem que cuidar o pega-ratão. Eles usam uma palavrinha, não é como a PUC é bem pior, mas a URGS também, às vezes, é bastante ardilosa. Como assim? Entendi nada que tu falou. Deixa eu fazer com vocês uma questão que é bem fácil. Vamos começar aqui com a questão de número 13, que é uma questão ótima para a gente enxergar isso. Essa questão 13, ela vai fazer com que tu aguce uma forma de análise de questões da URGS. Tu fala uns negócios nada a ver. Mas tem a ver, pessoal. A URGS é uma das provas onde uma palavra mais faz diferença em toda a questão.
Não é como o Enem que traz um texto para tu interpretar. A URGS, uma palavrinha às vezes é fundamental para desenvolver toda a questão. Vide a questão 13 de 2010. Amostras de 3 substâncias foram testadas a fim de testar seu comportamento ao serem aquecidas. Peço, por favor, queridos, que vocês destaquem ou sublinhem a palavra aquecidas. Estou fornecendo calor. Ao destacar a palavra aquecida, não virem a página, é muito interessante lembrar isso aqui, que a gente ferve água no fogão, porque no fogão as coisas são aquecidas, e faz gelinho no freezer, porque no freezer as coisas perdem calor. Por favor, não façam um gelinho no fogão e nem fervam uma água no freezer, como muita gente faz na prova. Toda transformação, queridos, para o gás requer aumento de energia, consequentemente, absorção de calor. Toda transformação para o líquido, sólido, requer liberação de energia, perda de calor. Logo, como ele está falando em aquecimento, a gente está falando em fornecimento de calor. As partículas absorvem energia e se agitam mais. Bom, portanto, vejamos a primeira transformação. Aspectos da substância: sólido, cinza, metálico. Observação com aquecimento. Emissão de luz intensa. Aspecto após o retorno à temperatura ambiente. E aí vem. Pó branco, ó, ele era um sólido cinza metálico, tá vendo? Virou um pó branco. Não tem a mesma aparência. Isso já é um belo indício. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu pega um cubinho de gelo e derrete ele, vira água líquida. Aí se tu congela de novo essa água líquida, como é que ele fica? Um cubinho de gelo. Fica diferente? Exatamente igual. Sabe por que fica exatamente igual? Porque é a mesma substância. Agora, se tu fez o quê? Pegou o cubinho de gelo, derreteu, aí virou água líquida. Aí pegou a água líquida e baixou a temperatura e não formou um cubinho de gelo, formou um pedaço de ferro, sei lá eu. Além de ser uma alucinação, uma coisa difícil de explicar, você também está tendo ali uma transformação química, porque tu trocou a substância. Isso é muito importante. Outro indicativo bem importante é que as propriedades físicas são diferentes. Se as propriedades físicas são diferentes, é mais um indicativo de que não é a mesma coisa. Pois a água sempre ferve a 100, sempre congela a 0 a 1 atmosfera. Se não for assim, não é água. Então, eu já sei que o primeiro fenômeno só pode ser um fenômeno químico. Eu vou pedir a gentileza de que você escreva Q, que é de químico. Pois assim, tu consegue entender que, não pode, em hipótese alguma, ser uma fusão. Por que não pode ser uma fusão, pessoal? Eu não sei. Por que não pode ser fusão? Porque fusão é físico, como a gente recém viu. Não pode ser uma pulverização. Mas por que não pode ser pulverização? Eu nem sei o que é pulverização. Pulverização é transformar em pó. É você pegar, por exemplo, a farinha e passar na peneirinha para ela ficar bem pulverizada. É você pegar um pedaço de sal grosso e moer no moedor para ele ficar moidinho, para ele virar pó, pulverizado. É pegar um pedaço de carvão e macerar, ou seja, apertar, bater bastante, para ele ficar em pó, pulverizado. Pulverizar é virar pó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu pegar o teu grafite agora e pulverizá-lo, o pó vai ser o quê? Grafite? Vai mudar a substância? Então não pode ser químico, porque químico muda a substância. Portanto, você fica com essa análise simples entre duas alternativas já. Na segunda, nós temos um sólido cristalino branco. Eu esquentei, virou um líquido. Ao resfriar novamente, o sólido cristalino branco, mesma forma, observa bem, sólido cristalino branco, igual ao inicial, e detalhe, com propriedades físicas iguais, corroborando essa ideia. Com propriedades físicas iguais. Então significa que o fenômeno 2 foi apenas um fenômeno físico, onde o sólido passou para o líquido. Queridos, como é que a gente chama essa transformação do sólido para o líquido? Fusão sólido para líquido, derretimento. Prontinho. O segundo fenômeno foi o fenômeno de fusão.
Logo a gente já corta a letra D, resposta certa, letra B. Por que a terceira ali é fervura ou ebulição? Porque era um líquido que passou para o vapor, que é justamente a transformação na qual a gente utiliza o nome de fusão, de ebulição, perdão. E ao retornar ao estado original, o líquido ficou com propriedades físicas iguais, ou seja, não mudou a substância. Portanto, químico, físico e físico. Resposta certa, letra B. Ah, mas tu pegou uma muito fácil para fazer. Todas elas têm o mesmo apelo. E tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Leiam com atenção, porque às vezes eles são sacanas. Quer ver, ó? Questão 17. Essa foi uma questão de uma prova mais difícil da URGS, prova de 2012. A pulverização, então, eu vou Pó. transformar do sólido para o pó. Só, que é sólido também. Tá. Uhum. Tá, eu vou transformar ele em pó. E aí, no caso, as propriedades físicas ficam iguais. Sim, só as reações vão ser mais rápidas, porque quanto maior for a área de contato, maior a velocidade da reação. Mas é a mesma coisa. Queridos, a 17 é uma questão nível um pouquinho mais difícil, entretanto, não é porque ela seja difícil, mas é porque ela é cheia de artimanhas para pegar o aluno. Então façam com muito respeito as primeiras questões da URGS, porque elas podem trazer várias arapucas, várias pegadinhas para vocês. Olha só, num parque temático oferecido atração de neve artificial. O professor é meio burro, né? Nunca foi lá no Snowland, não sabe como é que é a neve, nunca nevou em Canoas. Então eu vou te pedir uma gentileza. Alguém poderia me dizer qual é a substância química que faz a neve? Será? É bem fácil. Quando neva no céu, assim, o que cai esse floquinho de neve? O que é aquilo? Água. Muito bem. Então você pode escrever, por gentileza, água ali para mim? Água. Ok? Beleza. Obtida a partir de, olha aí, água da chuva e nitrogênio líquido. Oh, mas como assim? A neve artificial é obtida a partir de água da chuva e nitrogênio líquido, mas o que é neve, pessoal? Água. Neve é água. Isso é muito importante. Neve não é nitrogênio. Neve é água. Tá, e daí? Bom, como é que funciona isso? Nitrogênio líquido em containers que funcionam como câmaras frias. Considere as afirmações abaixo sobre o processo de produção da neve artificial contidas no prospecto informativo do parque. 1. A neve artificial imita o fenômeno natural e é produzida pela reação entre nitrogênio e água. Certo ou errado, pessoal? Neve é água, pessoal. E se é água que passa do estado líquido para o estado sólido. E passar do líquido para o sólido não é uma reação química, não é um processo de transformação da substância. A neve, que é a água sólida, continua sendo água. Então não é uma reação entre nitrogênio e água em hipótese alguma. Esse é o erro da primeira afirmativa. É porque a URGS não se preocupa em explicar as coisas. Ela não conta nada como funciona. Se fosse no Enem, eles iam dizer que tem um cano onde passa água e fora desse cano existe nitrogênio líquido. Assim, o nitrogênio líquido ele tem temperaturas de menos 196 graus aproximadamente. Então, quando a água passa pelo cano que está no nitrogênio líquido, ela congela instantaneamente, liberando os floquinhos de neve saindo do cano. Então, no caso, não é uma reação entre nitrogênio e água. Por isso que neve é água, e se neve é água, não pode nunca ser feita a partir de uma reação química. Tem que ser um fenômeno físico, onde o líquido passa para o sólido. Exatamente. Então, é chatinho? É, por isso tem que ficar bem atento nas palavrinhas, né? Senão a gente acaba se atrapalhando. Ah, mas e como é que eu ia saber disso? A segunda afirmativa explica isso. Mas vamos supor que tu não tenha tido vontade ou não tenha entendido ao ler a segunda afirmativa. Pulem para a terceira. A água é injetada nos containers através de um sistema de flautas, que foi o que o professor acabou de desenhar ali para você. Sendo que a água borrifada se divide em moléculas. Esse é o problema da URGS. A URGS ela brinca com a segurança do aluno.
A água se divide em moléculas, pessoal? Você acha que dá para fazer um floco de neve com uma molécula de água? Não. Precisa ter um monte de moléculas de água. Então a água nunca vai se dividir em moléculas, vai se dividir em porções de moléculas, em porções de água. Você vai ter, sei lá, 1 trilhão de moléculas de água para fazer um floquinho de neve, outro trilhão de moléculas de água para fazer outro floquinho de neve. Não uma molécula de água. Então a divisão não é em moléculas, a divisão é em porções de substância, em porções de sólido. É assim que ela se divide. Afinal, tu nunca vai dividir uma substância em moléculas. Lembra sempre disso. Então está errada a terceira afirmativa. Lembra que esse ano a URGS trouxe uma coisa muito estranha. A prova inteira da URGS, se tu contar bem, ela teve umas 75 questões de química. Até burro, tu não sabe contar bem mesmo, né? Porque a minha tinha 25. Não é isso, querido. É que cada questão esse ano tinha 3 ou 4 assertivas. Então isso amplia demais a questão, porque tu tem que ficar testando várias afirmativas sobre um tema. Isso é ruim demais, porque cansa muito o aluno. Então vamos nos preparar já para esse tipo de abordagem que pode ser um probleminha. Por isso que eu estou fazendo essa questão em particular, cuja alternativa 1 e 3 estão erradas. Portanto, só sobra a letra B, que explica o fenômeno. A fabricação de neve artificial refere-se ao setor da criogenia, tecnologia para a produção de temperaturas muito abaixo de ponto de congelamento, principalmente com a utilização de nitrogênio líquido. Então o nitrogênio líquido ele é utilizado para congelar instantaneamente a água ao passar por ela. É a mesma coisa que o aquecedor de água a gás da tua casa, só que com, digamos que fenômenos térmicos opostos. O aquecedor de água da tua casa tem um cano. O cano passa por um fogareirozinho. Quando ele passa pelo fogareiro, como é muito quente, a água sai quente. Funciona assim. Só que aqui a água sai muito fria. Sai gelo já. Ou seja, neve. A resposta certa, letra B. Pessoal, eu me fiz entender? Abram o olho para os fenômenos. Eu estou um pouco receoso com isso, porque eles podem fazer algumas perguntinhas mais estranhas. Então tem ali já uma do tema 1 que tu vai gostar, tu vai fazer ela com calma, tu vai perceber como eles podem às vezes ser mais traiçoeiros. Bom, e daí? O que isso tem a ver com a aula de hoje, com substância, com fenômeno? Não estou entendendo nada. O que eu preciso, por exemplo, saber para separar uma substância, para formar uma substância ou aproximar substâncias diferentes? Como é que a gente faz isso? Vou explicar para vocês. Até agora, o professor mostrou para vocês o que é uma substância, quais as variações das substâncias, como a gente pode mudar as substâncias. E eu vou mostrar agora para ti como a gente pode combinar e descombinar substâncias. Numa parte bem simples, que eu vou colocar aqui do ladinho, que nós vamos chamar de construção e desconstrução de misturas. Ou formação, para ficar um pouquinho mais compreensível, formação e desconstrução de misturas. Eu vou mostrar para vocês agora, queridos, como é que a gente faz para combinar substâncias. O que acontece quando eu pego uma substância e jogo em outra? Misturas, ok? É bem fácil. As provas gostam bastante de cobrar isso, em particular a URGS. É interessante salientar que eles têm feito questões mais diretas e simples sobre isso. Antigamente era um drama. Eles colocavam sistemas gigantescos, pediam para vocês descobrirem as etapas. Hoje em dia o que acontece quando eu faço um chazinho? Quando eu tomo um chimarrão? Quando eu passo um café? São essas coisas que a URGS tem cobrado com mais assiduidade nos últimos anos. Então eu queria que vocês olhassem para o quadro, queridos, e pensassem um pouquinho comigo sobre a construção e a desconstrução de misturas, que são combinações de substâncias. Vamos supor que você olhe para o sistema da esquerda e da direita. Qual a grande diferença, sem muita informação, entre o sistema da esquerda e da direita? Esse tu só vê uma fase, um líquido, tu não sabe o que tem dentro. É água pura que eu tenho ali?
Água com álcool, água com sal, água com açúcar. Tem como afirmar isso? Não. Então, se não tem como afirmar, a única afirmação que nós podemos fazer é: trata-se de um sistema homogêneo, ok? Já no segundo, claramente eu percebo um óleo em cima e um líquido embaixo, outro líquido embaixo. Então, se eu vejo dois líquidos immiscíveis não solúveis entre si, eu percebo um sistema heterogêneo. Então, essa é a formação ou não de misturas. Existem formas de formar misturas nas quais as substâncias se solubilizam. Uma vai para os espaços intermoleculares que existem na outra. E existem formas de construir misturas nas quais as substâncias não se solubilizam. Uma não é capaz de entrar, com o perdão do pleonasmo, dentro da outra. Aí tu explica as coisas de uma forma muito complicada. É que, pessoal, não adianta adestrar o aluno. A gente precisa, e muito, conversamos já bastante sobre isso, entender as coisas, para poder criar raciocínios, por mais simples que elas sejam. Quer ver, ó? Aqui você tem óleo e água, por exemplo, e do lado você pode ter água mais sal, óleo mais água. Ok? Sabe por que o sal entra dentro da água? E se você, por exemplo, pegar, olha só, eu vou pegar aqui o meu copo, vamos pegar um copo aqui. Deixa eu pegar o meu copinho, onde está o meu copinho? Ali, achei, pronto. Ó, vou pegar o meu copo. O físico não entende isso. Para o físico isso não entra na cabeça dele, porque o físico é macro, o químico é micro. Ele não entende porque que quando eu pego o sal e jogo na água, tu tá vendo o volume da água ali? Aumentou quanto? Aí o físico teve dificuldade para fazer a questão do densímetro. Ai, como assim? Botou 100 gramas de sal num e 200 no outro. Eu empuxo. Peso de fluido deslocado. Não tem, querido, empuxo. Sabe por quê? Porque tu enxerga um líquido como físico. Como químico, tu não enxerga um líquido. Tu enxerga um monte de partículas cheia de espaços dentro. Tem muito vazio aqui. E sabe como é que eu provo isso, esse meu argumento para ti? Eu provo assim, ó, quando o sal caiu aqui, isso aqui não subiu. Se não tivesse espaços vazios aqui dentro, ao cair o sal aqui, isso aqui tinha que subir, por causa do empuxo, do peso de fluido deslocado, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, o nome disso é solubilidade. Solubilidade é quando uma coisa entra nos espaços vazios da outra. E aí você não vê aumento do volume, porque tem um monte de espaço vazio, isso aqui está ocupando espaço vazio. É só isso. Também, o que isso tem a ver com a aula? Homogeneidade. Quando você pega uma substância e joga na outra, e ela entra nos espaços vazios da outra, é porque elas se solubilizam. E quando elas se solubilizam, elas formam misturas homogêneas. Quando você pega uma coisa, joga, e ela não entra no espaço vazio da outra, é porque elas não se solubilizam. Elas formam misturas heterogêneas. Mas só me confundiu. Tá, então olhem para o quadro que essa aqui é esclarecedora. Prontinho, essa aqui, ó. Aqui. Isso é não se solubilizar. Tá vendo que tem um monte de espaço vazio aqui? O sal, quando cai, ele fica aqui, ó, com licença, opa, beleza, opa, aqui pra mim aqui tá bom. Posso ficar aqui, não tem estresse. E ele fica aqui, ó, e daí ele não aumenta o volume, porque ele fica nos espaços vazios. Agora, se você jogar uma coisa que não tem força para separar as águas e ficar no meio delas, aí eles não se solubilizam. A gente chama na química de polar e apolar. A gente categoriza assim para dizer semelhante e não semelhante. Quem é semelhante, que tem a mesma força, consegue ficar nos espaços vazios dos outros. Quem não tem a mesma força, não fica. Por exemplo, a gasolina, o óleo aqui, ó, fica em cima, tá vendo? Por quê? Porque ela não tem força para separar as águas e entrar dentro das águas. Então ela forma uma mistura heterogênea, onde você vai ter um líquido em cima, menos denso, e a água embaixo, mais densa. Agora, por exemplo, se você tiver óleo, gasolina e diesel, por exemplo, jogou o diesel na gasolina, observa que a gasolina ela entra nos espaços vazios do diesel e você não enxerga mais nada, você só enxerga um líquido amarelinho, só isso. Se eu pegar gasolina e pegar óleo diesel que tem a mesma cor e jogar um no outro,
você vai ver que eles vão ocupar os espaços, né, intermoleculares um do outro e vão formar uma mistura homogênea. Eles se solubilizam. Como é possível fazer isso? Ora, porque os dois têm a mesma força. Então, cada qual, por ter a mesma força, consegue interagir com todas as partículas do sistema. Não entendi a tua explicação. A gasolina tem força para separar o diesel, assim, com licença, e entrar, ó, olha ele caindo, tá vendo? Com licença, e entrou, fechou. Porque ela tem força para isso. Força igual a do diesel. Agora, aqui o óleo não tem. Tudo bem? Então, esse é o princípio das misturas homogêneas e heterogêneas. Homogêneas é quando há miscibilidade, solubilização. Quando um se dissolve no outro. Um tem forças semelhantes ao outro e ficam juntos. Heterogeneidade ocorre quando? Quando a gente não tem as mesmas forças. Quando um tipo de partícula ou substância não tem força suficiente para que suas partículas interajam com as partículas do outro, o outro componente do sistema. Então, homo e hétero, queridos, funciona assim. Agora, a minha pergunta é, como é que a gente separa o homo, como é que a gente separa o hétero? Se eu quisesse extrair esse óleo daqui e separá-lo da água, se eu quisesse tirar esse sal daqui e separá-lo da água, como eu poderia fazer? Oi? Não, tem a ver só com as interações moleculares que ocorrem com as partículas. Dipolo, Van der Waals ou ligação de hidrogênio. Exatamente. Tudo bem? Bom, queridos, uma observação aqui, por favor. Acompanhem comigo. Página de número 9. A gente viu como as substâncias se unem ou interagem entre si ou não, formando ou não misturas homogêneas. Agora eu vou mostrar para você como é que a gente separa essas substâncias, umas das outras, dentro da mistura. Como é que eu separo o óleo da água? Como eu tiro o sal da água aqui? Como fazemos isso? Bom, tem algumas separações que eu preciso que vocês marquem. E elas estão marcadas ali. A gente não vai enfatizar peneiração, catação, ventilação, que são obviedades, coisas muito simples. O que a URGS sempre cobre são processos importantes para quaisquer separações, são dissolução fracionada, decantação e filtração. Então eu preciso que você coloque um grande asterisco nessas técnicas: dissolução fracionada, decantação e filtração. A melhor maneira de memorizá-las é lembrando dos exemplos. O que elas separam? Então vamos colocar aqui embaixo, ó, assim. Escrevamos juntos o seguinte: dissolução fracionada. A URGS é apaixonada por essa técnica. Dissolução fracionada. Assim. O que separa uma dissolução fracionada? Separa sal da areia. Como assim? A dissolução fracionada, ela separa substâncias de outras substâncias a partir da solubilidade com um solvente. Confusa a tua explicação. Se você tiver um pote com sal e areia e você jogar água, o sal se dissolve na água, a areia não. Então você extrai todo o sal da areia e fica com água salgada e areia. Quando você faz um café ou um chá, você joga água quente. A água quente sai exatamente como ela entrou ao passar pelo café? Não. Ao passar pelo chá, quando você molha o sachê de chá lá no café, a água quente fica do mesmo jeito? A resposta é não. E se a resposta é não, é porque a água quente extraiu alguma coisa daquele café, extraiu alguma coisa do chimarrão, do chá. E esse ato de extração está intrinsecamente ligado à palavra dissolução. Queridos, dissolução, tira o solução. Solução é uma mistura homogênea. É a capacidade de homogeneização de coisas. Quando a água quente interage com o chimarrão, ela extrai taninos, extrai ali a cafeína, extrai uma série de substâncias que estão dentro da folha do chimarrão. Porque ela dissolve essas substâncias, ok?
Agora, por exemplo, quando você tem a água quente passando pelo café, mesmo processo. A água quente extrai do café uma série de substâncias. Então ela dissolve, ela forma soluções. Ela tem essa capacidade de miscibilidade. Por isso, dissolução sempre vai estar associada a dissolver alguma coisa. Nesse caso aqui, não vai me adiantar de nada. Porque se eu jogar água aqui, eu não vou dissolver esse óleo. Se eu jogar outra substância, eu não vou dissolver o óleo e não vou conseguir tirá-lo dessa maneira aqui da água. Então, dissolução não é a minha técnica. Outra técnica muito importante é a filtração. Filtração usa um filtro. Ou seja, você vai ter um papel melita, um coador de café, aquele que é feito de pano, né? E aí tu joga a água passa, solubiliza um monte de coisas do pó do café e sai do sistema. E fica só a borra do café, que é aquele pozinho restante do café. Então, o que separou ali? Separou o café do pó do café. Porque o café ficou retido no filtro e a água, o café no caso, passou. Então, a filtração separa, por exemplo, areia mais água, café mais água, o café mais o pó do café, digamos assim. Seria algo mais didático. E a filtração consiste sempre na utilização de um filtro. Portanto, eu vou pedir a gentileza de que vocês imaginem. Vai adiantar filtrar esse troço aqui? Não. Se eu passar num filtro, tanto o óleo quanto a água vão passar pelo filtro, porque são líquidos. E o filtro só segura, só retém quem é o quê? Sólido. Então o filtro não vai me ajudar de nada nesse caso. Mas e como é que eu separo esse troço? Decantação. Decantação é decantação. A decantação separa os líquidos de líquidos, separa sólidos de líquidos a partir da diferença de densidade. O mais denso vai para baixo e o menos denso fica em cima. Aí facilmente você retira um do outro. Por exemplo, dá para ver direitinho o óleo em cima e a água embaixo? Se você quiser pegar, você pode pegar esse copo e verter o óleo. Ou então faz um furinho embaixo, escorre toda a água e bota o dedinho quando o óleo vai sair. Pronto, você separou o óleo da água. Assim como no Nescau, se você soterrar o seu leite com Nescau, vai ficar com aquela crosta de chocolate embaixo. O chocolate vai descendo, ele decanta, fica todo embaixo, você vira o seu Nescau e o copo vai ficar cheio de chocolate não dissolvido. Isso é um fenômeno de decantação, onde você separa um menos denso de um mais denso, a partir do manuseio do sistema. Então, a técnica que eu uso aqui em cima para separar essa mistura é a técnica da decantação. Entretanto, se for homogêneo, de jeito nenhum você vai fazer isso. Como é que eu separo água e sal, sal e água? Só assim, querido. Saúde. Dá uma olhadinha ali no vídeo. A única forma para separar sal e água e sal é assim. Você joga sal e água e sal aqui, tá esquentando, tá vendo? A água começa a subir, ó, condensa aqui e é obtida destilado. Logo, isso é uma destilação e a água é o destilado. Você fez com que a água evaporasse, o sal fica todo nessa partezinha aqui do sistema, no resíduo, e a água evapora e vai cair aqui desse ladinho. Queridos, como é o nome desse equipamento que faz uma destilação, no qual se obtém os destilados? Destilador. Então, esse é o equipamento que você utiliza para separar misturas homogêneas. Nas misturas homogêneas, você deve fazer uma destilação. Destilação, que pode ser simples quando você tiver sólidos e líquidos, tipo sal mais água, e pode ser fracionada se houver a necessidade de uma coluna de fracionamento, tipo para álcool mais água. Até porque álcool é muito volátil e a água, quando é aquecida,
ela evapora também. Então, há necessidade disso aqui, ó, de uma coluna de fracionamento para separar os vapores. Porque se você bota para ferver água e álcool sobem, os dois evaporam. Logo, a coluna de fracionamento é necessária para você separar os vapores, para que o mais volátil passe e o menos volátil volte. Então, quando você tiver dois líquidos, você usa a fracionada. Vide o petróleo, que sobe todo aquele vapor e aí os líquidos vão formando, vai condensando e vai se obtendo as frações do petróleo. Tudo bem? Então, pessoal, a diferença entre destilação fracionada e simples é para os sólidos, a fracionada para os líquidos, porque líquidos formam muitos vapores e há necessidade de separar os vapores entre si. Sempre o mais volátil, o que mais evapora, passa, e o menos volátil, o que menos evapora, fica. E aí você separa um do outro. Lembrando que dá para fazer isso sem um destilador em casa, pessoal? Que pergunta difícil. Discordo. Dá para fazer isso, separar o sal da água, por exemplo, sem um destilador em casa? Eu acho que não dá. Será? Olha ali, ó. Basta fazer o que com a nossa panela? Ferver. Ferve bastante que a água vai toda embora. Quem é que vai ficar no fundo da panela? O sal, prontinho. Ah, mas como é que eu chamo isso? Evaporação, fervura. Porque você não tem um destilador. Então tu não vai usar uma destilação, pois destilação é sempre com destilador. Ah, mas isso é muito difícil. Negativo. E pessoal, tem que cuidar bastante as palavrinhas. Por exemplo, vou fazer com vocês uma das questões que eu mais resolvi na vida. Essa aqui. Observem que eu mostrei para vocês os vídeos, fiz exemplos práticos, e olha como a gente se impacta com nomes ou formas estranhas numa prova. Questão 14 da URG de 2011, a página é de número 12. Convido-os a fazê-la comigo. Linda questão. Considere os seguintes processos realizados por um estudante em um laboratório. 1. Filtração de uma solução aquosa de dicromato de potássio de cor violeta. 2. Destilação de uma solução aquosa de dicromato de potássio, coloração laranja. 3. Decantação de uma solução aquosa de sulfato de cobre, coloração azul. Após a realização de cada um destes processos, o estudante constatou que a fase líquida obtida é incolor em... Como é que eu vou fazer isso? Já nem entendi o enunciado da questão. Então, vou ajudá-los. Primeiro, o que tem que cuidar é filtração, destilação, decantação. Todas elas estão escritas no quadro. Filtração e decantação serve para misturas homogêneas? Não, porque elas separam só o que é hétero, não o que é homo. Sendo assim, a resposta certa já fica na letra B, só com isso. Não entendi. Então vamos ver por que a incompreensão surgiu. Muito provavelmente porque a palavra solução aquosa ou expressão passou desapercebida. Solução aquosa é uma mistura de água com esse composto. Mas eu não sei o que é esse composto, não importa. Ele só vai dar uma cor, e a cor é que instiga o aluno a pensar nisso. Não entendi, tua explicação está muito ruim. Então vamos tentar fazer de um outro jeito, com prática. Olhem só, vamos colocar permanganato de potássio na água. Pergunta, ficou roxinho? Tá, pega agora um papel melita e bota aqui embaixo. Passa. E aí, eu separo a água daquele pó roxo que eu joguei ali em cima? Não, porque não dá certo. Filtração só separa sólidos de líquidos. Areia de água, não uma solução homogênea. Tá, mas e se eu fizer o outro, o último lá, que é o sulfato de cobre? Ó, ficou azulado. Ficou azulzinho, sim ou não? Se eu deixar parado, a água vai se separar do cristalzinho que eu coloquei ali? Mas não está escrito deixar parado, está escrito decantação, que significa deixar parado, para que o mais denso vá para baixo e o menos denso fique em cima. Vai mudar alguma coisa, querido, sim ou não? Tá. Mas e agora? Se eu pegar, por exemplo, o dicromato de potássio, assim, jogar na água, ficou laranja? E se eu puser ele num destilador?
Vamos botar ele no destilador? Ó, vou botar ele no destilador. Aí tu esquenta, esquenta, esquenta. Quem é que tá indo embora? A água. Ah, mas a água vai laranja, não vai incolor. Ih, pessoal, ela vai laranja, pessoal. Vamos olhar de novo o vídeo que o professor passou. Qual é a cor dessa solução? Roxa. Ó, a água está evaporando. Ela está caindo roxa? Não, porque o que é roxo é o sal que está dando o roxinho aqui para ela. Então a água inteira está subindo e vindo para cá e caindo deste lado incolor, pois você está separando a água do salzinho roxo. Tudo bem? Sempre tem que ferver para destilar. Se não ferver, não destila. Certinho? Porque um dos compostos é mais volátil, evapora mais do que o outro. Certo, pessoal? Oi, querida. Transformar água em água destilada é transformado? Não, é só fazer isso. Porque a água, o que tu vai separar da água destilada são os sais minerais. Então tu só precisa separar sólidos de líquidos. É uma simples também. Não, a gente usa simples porque não há necessidade de uma coluninha. Tudo bem? Pessoal, me fiz entender? Tranquilos? Então tá, essa é a primeira parte, tem já um temão ali no grupo, peço que vocês façam todas as questões. O professor chega meia hora antes para os alunos novos, não falei, perdão, peço desculpas, para corrigir essas questões e também as questões já vão gravadas em vídeo, corrigidas também, o professor posta elas no canal. Então hoje à noite eu já vou postar a correção do teminha que já está ali no grupo. Entretanto, a aula não acabou ainda, né, Luísa Cirne? Fica aí, pelo amor de Deus. Olha só, eu tenho que ver contigo uma parte que é bem curtinha e fácil, chamada de atomística. A atomística ela é muito fácil na URGS por um motivo. Porque a URGS não cobra modelos atômicos. É muito raro. Mas caiu esse ano? Pois é, por isso que eu estou falando para vocês, é muito raro. E o histórico é 2001, 2005, 2010, 2013 e 2018. Então, em 19 provas, 5 vezes. Aproximadamente um quarto, 25%. E observe que não teve nenhuma repetição. Não teve um ano em que caiu modelo atômico, no outro também caiu. Então, modelo atômico na URGS é uma questão super sazonal, é tipo uma em cada 4 provas, entende? Portanto, não é uma matéria que você deva focar. E se cai tão pouco assim, o que eu preciso saber, pelo menos de base, de modelo atômico, para não ir mal na prova, caso caia, porque sempre é muito fácil. Ó, vou mostrar para ti. A URGS não cobra modelo atômico com frequência e quando cobra sem profundidade teórica nenhuma. Ou seja, o aluno com o básico do básico acerta a questão. Então, mas e se não cai, então por que tu vai dar? Porque a atomística cai todo ano e a gente sempre acerta a questão. Sempre acerta a questão. Eu vou mostrar para ti. Então vamos dar uma olhadinha em modelos atômicos. Eu vou vê-los com devida, digamos assim, devido dinamismo, porque eles não caem muito, como falei para vocês, ok? E a gente está priorizando bastante o que a prova cobra em demasia. Começa com Demócrito e Leucipo. O que eu preciso saber sobre estes filósofos lá pré-socráticos, antes do Platão e do Sócrates? Demócrito e Leucipo se suscitaram a palavra átomo e não houve experimento. Isso é muito importante. Não teve nenhuma experiência, lembrando que química é uma ciência experimental. Para provar alguma coisa, tem que ter experiência, senão a gente não acredita. Então, não teve experiência. Depois de muito tempo, 2.200 anos aproximadamente, surgiu o pai da estequiometria, o John Dalton. O cara que usou as ideias do Lavoisier para dizer que o átomo era uma bola de bilhar. Maciço, indestrutível, indivisível e se baseou na análise de massas. Ele disse assim: se numa reação química a massa se conserva, é porque numa reação química os átomos não se desmancham. Então os átomos são indestrutíveis. São bolinhas maciças, compactas,
que não são perecíveis. Surgiu a ideia de bola de bilhar. Entretanto, isso foi refutado logo em seguida, pois um cara chamado J.J. Thomson fez isso aqui para ti, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que é esse aqui, esse aí. Não, esse aqui acho que é o do Rutherford. Não, Rutherford, Thomson, Rutherford, já vou, tô falando sozinho, Thomson, isso que eu tinha visto e reproduzido antes. Cadê o Thomson, pessoal? Não é esse, pessoal. Calma, pessoal. Não é esse aqui. Cadê esse? Thomson, 33, 56, será que é esse? Não. Que bom, pessoal. Isso que eu recém tinha achado isso, será que é esse? Thomson, não. Só um pouquinho, pessoal, vocês não tem nada para fazer feriado, né? Então, não. Aqui achei! Desculpa, pessoal, perdão, é emoção. Ele fez isso. Ai, que suador, pessoal. Ele deu choque num tubo de gás rarefeito, como você está vendo aqui, e ele percebeu que formava-se uma luz, como tu está enxergando. Ele dizia que a luz era decorrente de umas cargas que eram arrancadas do átomo e vinham do polo negativo para o polo positivo. Estas cargas que saíam do polo, que eram arrancadas do átomo e saíam do polo negativo e iam para o polo positivo, o Thomson chamou de elétrons e inventou o plum pudding, que era o pudim de passas, que era um átomo nojento, feito por uma geleca, cheia de coisinhas negativas, grudadas nele, que ele chamava de cargas elétricas negativas, ou elétrons. E estas cargas elétricas, elas tinham massa, elas eram capazes de movimentar ali, tá vendo? O moinho, não passavam pela cruz de Malta, porque tinha matéria. Então eles diziam que tratava-se da decomposição do átomo. O átomo já era divisível. Esse era o modelo de Thomson, pudim de passas. É exatamente isso aqui, ó. É um grande e nojento pudim. Assim, deixa eu mostrar aqui pra ti. Não que eu não goste de pudim, tá, pessoal? Mas é que ficou meio estranho. Quer ver, ó? Aqui. Ó, fica desse jeito. Assim. É um grande pudim, assim, com um monte de bolinhas dentro, que são os elétrons, tá vendo? Quando a corrente elétrica passa por ele, a corrente elétrica, segundo Thomson, arranca essas coisinhas pequenininhas e elas, de forma ordenada, são direcionadas para o polo positivo, gerando aquela luminescência. Porque toda a carga elétrica, quando se movimenta, gera luz, vide os raios e relâmpagos que a gente pode perceber quando vai chover. Certo? Então esse era o modelo de Thomson, que rapidamente caiu por terra, porque o seu aluno Rutherford disse assim, ó, opa, eu descobri uma coisa chamada radioatividade estudando uma galera da França, um tal de Becquerel, uma tal de Marie, um tal de Pierre, e eu acho que não é assim não, porque quando eu pego, a minha radiação alfa, dá uma olhadinha ali agora no quadro, quando eu pego a minha radiação alfa, como vocês podem ver na experiência, e incido ela numa lâmina de ouro, que é uma coisa muito fina, a radiação alfa sofre desvios, sempre iguais, com a mesma razão. Isso prova que o átomo, na verdade, é igual a um sistema planetário. Como assim sistema planetário? É um sistema planetário. Ou seja, ele tem um núcleo pequeno, denso e positivo. Por que ele é pequeno, denso e positivo? Porque quando sai o raiozinho do polônio, como tu vai ver agora, que é um raio positivo, o raio sai e ele é desviado.
Então ele encontra uma coisa positiva muito poderosa lá. Tá, mas e por que ele é pequeno? Ué, ele é pequeno porque ó, a grande maioria passa sem problema algum. Só alguns desviam, provando que ele é muito pequenininho. Ó, a grande maioria, como vocês vão ver, vai passar. Alguns poucos vão desviar, provando que ó, a grande maioria passa. Alguns poucos sofrem desvios muito grandes. Provando que o átomo é bastante pequeno, denso, o núcleo, desculpa, denso e positivo. Tipo o sistema solar, tipo o Sol no meio e os planetas girando ao redor. E provando também que nós somos grandes vazios existenciais, que a maior parte do nossa matéria, nossa existência, é formada por vazio. Você está vendo aqui o núcleo? Está vendo aqui a eletrosfera em volta? É vazio. E é nesse vazio que o elétron se encontra. Então, por que a maioria das radiações alfa passam? Porque existem enormes vazios no átomo. E um núcleozinho muito pequeno, denso e positivo, ali dentro. Gerando esse efeito que tu está vendo aqui, ó. As radiações vão passando e poucas desviam. Aumentando aqui, por causa disso que tu está enxergando ali. Entretanto, ninguém quis acreditar no Rutherford porque ninguém acreditava na ideia de que os elétrons giravam ao redor do núcleo, sem irem para o núcleo. Afinal, elétrons são negativos e núcleos são positivos. Portanto, ele não soube explicar o que segura os elétrons ao redor do núcleo. E o Bohr inventou uma teoria. Disse que se a gente aceitar que o elétron tem uma energia fixa e constante, a gente pode construir um modelo em cima disso. Ele provou matematicamente que se aceitássemos isso, que o elétron tinha já uma energia fixa, era possível evoluir a física como um todo. Ele provou matematicamente isso, os físicos aceitaram a ideia da química e física quântica. Então o Bohr trouxe a ideia de níveis de energia quantizadas para o elétron. Níveis de energia quantificada ou quantizada, porque quantizado é em relação à energia, quantidade de energia, para o elétron, para os elétrons. Pode ser chamado também, pessoal, de órbitas estacionárias, que é o nome mais bonitinho. Órbitas estacionárias. Segundo Bohr, o núcleo existia sim, senhor. Ele ficava lá no meio e ao redor desse núcleo haviam as camadas eletrônicas, ou níveis de energia, ou órbitas estacionárias, onde os elétrons ficavam girando. É isso que eles faziam. Quando os elétrons giravam mais, eles eram afastados para níveis mais energéticos, porque ao aumentar a sua velocidade angular, o movimento acelerado faz com que o elétron seja ejetado para fora. Pensem em vocês quando eram pequenos e estavam brincando no gira-gira do parquinho. Pense naquele seu primo de 25 anos de idade crossfiteiro que disse assim para ti: deixa que o primo gira, deixa. E ele girou. E pela primeira vez na vida você voou. Voou muito. Porque você foi ejetado pela aceleração ou velocidade angular aumentada bruscamente e você foi jogado para fora. Então é isso que acontece quando um elétron absorve energia. Quando ele absorve energia, ele é ejetado para níveis mais externos, mais energéticos. Quando ele retorna ao seu estado original, ele libera essa energia sempre na forma de luz. Isso é muito importante. E como vocês viram no Enem, a luz é uma onda eletromagnética que apresenta uma certa energia. Então, dependendo da cor da luz, você consegue dizer qual é a energia que o elétron demandou. Então esse é o modelo de Bohr, um modelo bem fácil, e quando as provas cobram só Rutherford Bohr. Vou provar isso para vocês aqui
com a questão da URGS de 2018, que eu não sei por que diabos gerou muito burburinho. O pessoal falou muito mal, pô, questão complexa. Não tinha nada de complexo, pessoal, era o mais do mesmo. E, repito, como estranhamente caiu isso esse ano, é muito improvável que você tenha uma outra questão de modelos atômicos na URGS agora. Aí, o que é provável que vai cair na URGS? Bah, eu aposto contigo que a gente vai acertar um monte de questões. Ah, tu está sendo presunçoso. Não, querido, vá longe de mim, tem pavor de presunção. É que o professor, né, faz muitas vezes isso, várias vezes no mesmo ano, e eu vivo isso desde 2002, como falei para vocês. Então o professor sabe muito bem como a prova é construída. E tem uma coisa, por exemplo, que eu sempre cobro, que é Nobel. Então, garanto para vocês, vai cair uma questãozinha sobre o Nobel da Frances Arnold, falando de enzimas, catalisadores, resposta, acelera a reação, abaixando a energia de ativação. É muito provável, porque nas últimas 3 provas o Nobel caiu. Agora, é improvável que caia modelo atômico pela falta de coincidência de datas, não tem nenhuma data que bata com 2019, nenhum com final 9, e segundo, porque em 2018 já caiu. Né? Então, vamos dar uma olhadinha na questão de 2018, só para descargo de consciência. Considere as seguintes afirmações na página de número 23. Peço perdão pelo equívoco. Questão 18, ok? Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. 1. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo. No modelo de Rutherford, o núcleo é gigante, pessoal? Ele é pequeno, pessoal. Somos grandes vazios existenciais para Rutherford. Lembra disso? Portanto, é errado isso. A maior parte é o vazio que ocupa a maior parte. Lembrem da metáfora. O átomo é como se fosse um estádio de futebol. O núcleo é uma bolinha no centro e o estádio um grande vazio, por onde circulam os elétrons. 2. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo, sim ou não? Sim, eis a relação com o sistema planetário. O elétron gira em órbitas estacionárias, porque são sempre as mesmas órbitas, ao redor do núcleo, até que seja excitado, obviamente. Certa 2. 3. O elétron, ao pular de uma órbita externa para interna, emite quantidade de energia. Então, se ele pula de uma mais externa para uma mais interna, ele libera energia, porque as mais externas têm mais energia e as mais internas têm menos energia. Resposta certa, letra D, 2 e 3. Tudo bem? Então, modelo atômico é isso. Tá, mas o que mais cai é isso? Isso é muito fácil. Não, isso não é definitivamente o que mais cai. O que mais cai é isso aqui. E agora a gente vai ter que conversar sério. A URGS nunca deixou de cobrar, de 2010 para cá, atomística com efetividade. Tem caído muito. É barbada. Barbada mesmo. Por isso que vale a pena estudar um monte a atomística e pouco outras matérias que por vezes são mais complexas. Não estou entendendo nada que está falando, isso não é atomística. Como é que ficou o átomo depois dessa evolução? O átomo virou bolinha. Mas explica as coisas de uma forma muito simplista, eu quero profundidade teórica. Mas é que daí o modelo não é esse. E o modelo que a química básica trabalha é o modelo bolinha. Esse aqui que tu está vendo, tá vendo? É com bolinhas. O átomo ele é formado por 3 tipos diferentes de bolinhas. Nós chamamos de prótons, elétrons e nêutrons. E eu preciso que vocês marquem isso. Por favor. Os elétrons são as bolinhas negativas, que conferem a carga negativa ao átomo. Os prótons são as bolinhas positivas, que conferem carga positiva ao átomo. E os nêutrons estabilizam o átomo. Tem carga zero, carga nula. Além da carga, é muito importante que nós saibamos a massa dessas bolinhas, porque isso interfere no átomo gordinho ou no átomo levezinho. Como é que eu vejo isso? Das 3 partículas, elétrons, prótons e nêutrons, uma delas tem massa desprezível. Então, se você quiser, você pode riscar já para ativar essa memória visual no cérebro de vocês. A massa do elétron é desprezível. Quem pesa no átomo são os prótons e os nêutrons. Como gramas não é a melhor unidade de massa para medir a massa de um átomo,
porque é uma coisa muito grande para algo tão pequenininho, as libras lá, os pounds dos ingleses e americanos também não são válidos, as onças também não são válidas, a melhor forma de medir é inventando uma unidade. E os químicos inventaram a unidade bolinha. Sim, em outras palavras, unidade de massa atômica, ou seja, bolinha. Nós dizemos que um próton pesa um próton, que é a mesma coisa que um nêutron. Um nêutron pesa um nêutron. Então, a massa de prótons e nêutrons são iguais. Um próton pesa a mesma coisa que um nêutron. E dessa forma, a gente já consegue construir um átomo. Porque o nosso átomo, ele vai ter essa estrutura aqui. O núcleo dele é composto pelos prótons e nêutrons que ele possui. Como prótons e nêutrons têm peso, é ali no núcleo que você vai ver a massa do átomo. Fora giram os elétrons, que não têm massa alguma. Entretanto, tem carga negativa. Um átomo é neutro quando o número de bolinhas positivas for exatamente igual ao de negativas, porque dessa forma há uma neutralidade entre as cargas. Agora, se as cargas estiverem descompensadas, e isso não vai acontecer porque alguém roubou um próton do núcleo do átomo, e sim porque alguém tirou ou acrescentou um elétron, porque é a parte externa do átomo, a gente vai ter um íon, que é uma partícula que perdeu ou ganhou elétrons numa combinação. Para ficar mais claro, eu gostaria de brincar um pouquinho contigo. É coisa rápida. Por gentileza, olhem só o que eu vou mostrar aqui para vocês. E prestem muita atenção. Pronto. Não pisquem, por favor. Vamos construir um átomo. Ok? Eu vou colocar a carga e também a massa, como vocês estão enxergando ali. O que define ou diferencia um átomo do outro? Qual é o teu RG? Não fala. Qual é o teu CPF? Muito menos. Até porque se tu souber, é muito cedo para você já estar no Serasa, né? Ou enfim, no SPC, porque é o único momento onde tu decora efetivamente o teu CPF. Pelo menos com 16 e 7 anos. Qual é o CPF ou RG do átomo? Não entendi nada que tu falou. Eu vou te explicar. O CPF ou RG do átomo se chama próton. Ó, só o hidrogênio tem um próton. Se eu coloco 2 prótons, eu tenho hélio, já é outro elemento, já é outro átomo. Se eu coloco mais um próton, eu tenho lítio. Eu tenho outro elemento. Então, o RG de um átomo é o próton. O número de prótons define a distinção entre os elementos químicos. Lembrem que esse ano os japoneses descobriram o elemento 119. Quantos prótons ele tem? 119. Então, quem descobre um elemento, descobre a partir do número de prótons que ele tem. Ou fiz os 120 em casa, então tu fez 120 prótons num núcleo atômico. Tá, e daí? Como vocês bem viram, o átomo não é formado só por prótons. Tem os nêutrons e os elétrons. Então, o que acontece quando eu acrescento nêutrons no meu átomo? Ah, não acontece nada. Ah, é? Então eu vou tirar e vou colocar. Aconteceu alguma coisa? Sim, né? O que aumentou aqui, pessoal? A massa. Porque a massa corresponde ao número de bolinhas que tem no núcleo. Então, o número de prótons e nêutrons que tem no núcleo corresponde à massa. Na química, a gente expressa isso para o aluno dessa forma. A gente coloca aqui no quadradinho, tá vendo? Ó, o número atômico, que vai em cima ou embaixo, que corresponde ao número de prótons. Vou colocar embaixo. E o número de massa, que corresponde ao número de partículas do núcleo, que vai em cima ou embaixo. Depende da tabela periódica em questão. Mas isso aqui vai cair, eu te garanto, presta muita atenção agora, que é bem importante, ok? Feita a análise do número de massa, queridos, e de prótons, observem bem, esse átomo está neutro? Ah, eu acho que sim. Então vamos olhar aqui nas cargas. Esse átomo está neutro? Não. Por que ele não está neutro? Porque falta o que aqui? Elétron. Então, na tabela, está escrito aqui nessa tabela que eu tenho um maisão assim, mais 3 assim? Não. Na tabela, todos os elementos são eletricamente neutros. Portanto, vamos neutralizar esse átomo. Como é que a gente neutraliza esse átomo? Quantos elétrons eu boto? Ó, cada elétron que eu boto se combina com o próton, tá vendo?
e aí neutraliza aquele próton. Então, para ele ficar neutro, igual como ele está aqui, ele precisa de 3 prótons e 3 elétrons. Logo, você vê o número de prótons e elétrons pelo número atômico. 3 prótons e 3 elétrons. Assim. E aqui em cima na massa, você vê o número de nêutrons e prótons. 3 prótons mais 3 nêutrons. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas pesadas no núcleo. É isso que acontece. Tudo bem? Então, o que é um íon? Cátion e ânion. O íon cátion é quando esse átomo perde o elétron. Aí ele vira um cátion. A carguinha dele fica positiva. Perdeu um elétron, carga mais 1, porque um próton ficou sem parceiro. Agora, se esse átomo ganha um elétron, você vê que fica com uma carga negativa sobrando, sem o parzinho que é o próton. Então a gente chama ele de ânion. E é ânion porque é negativo. Cátions são positivos, ânions são negativos. Deixa eu fazer só uma última perguntinha para ti. Se eu acrescentar um nêutron aqui, mudou o átomo? Ah, eu acho que sim. Tá, mas mudou o elemento? Não. Você consegue ver que continua sendo lítio? Mas não é um lítio mais pesadinho? Como é que a gente chama átomos de um mesmo elemento que tem massas diferentes? Isótopos. Isso é muito importante. Vai ser o nosso encerramento de aula de hoje. Isótopo está caindo todo ano e com essa prerrogativa. Existe na natureza bastante hidrogênio 1, que é esse hidrogênio aqui, tá vendo? Só que existe também na natureza o hidrogênio 2, que é o hidrogênio que tem 2 de massa, um próton e um nêutron, tá vendo? Vocês viram a diferença entre a ocorrência de um e de outro? Eu não vi, eu não entendi. Ó, vou tirar para tu ver. Qual é a porcentagem de hidrogênio 1 na natureza? Quando tu toma água, tu bebe hidrogênio, não bebe? Sim, qual é a fórmula da água? H2O. Tu não bebe água, átomos de hidrogênio também? Sim, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. 99,99% desses átomos de hidrogênio são hidrogênio o quê? 1. Hidrogênio que pesa o quê? 1. Sabe por que ele pesa 1? Porque ele só tem um próton e um elétron. Ele não tem nêutrons. Agora, eu vou colocar um nêutron ali. Ó. Vocês enxergam que ele não tem nêutron ali? Eu não estou enxergando. Nêutron é essa bolinha cinza. Tem bolinha cinza ali no meio? Então não tem nêutron. Agora eu vou colocar um nêutron ali, tudo bem? Ó, vamos colocar o nêutron aqui. Tem nêutron agora? Qual é a massa dele? Isso é uma balança. Qual é a massa dele? Então esse hidrogênio é o 2. Qual é a ocorrência do hidrogênio 2? 0,01%. Então de toda a água que tu bebe, 99,99% é de átomos de hidrogênio 1. E 0,01% é de átomos de hidrogênio 2. Por isso que quando você olha a massa do hidrogênio na tabela, ela tá 2. Mas ela tá 1 inteiro assim? Acho que sim. Se tu olhar, tu vai ver que não. Sabe como é que tá a massa do hidrogênio na tabela? Eu vou te mostrar. Não pisca, isso aqui vai cair, eu te garanto. Sabe como é que tá a massa do hidrogênio da tabela? Tá assim. Ó, deixa eu ver ali o valorzinho de massa. Tá aqui, ó. Tá assim. Assim. Algumas tabelas arredondam para 1,01. Assim. 1,01 é um número inteiro ou é um número fracionário? Como é possível ter um número fracionário se tu não tem meio nêutron, meio próton ou coisas do tipo? Porque é uma média. Você fez uma média dos isótopos de hidrogênio. Quais são os 2 isótopos de hidrogênio que existem? O hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. De todo gole de água que você bebeu, viu? Todos eles basicamente são de hidrogênio 1, que é o roxinho. Ó, hidrogênio 1, roxinho, viu só? Tem algum verdinho aqui? Alguém é observador? Você consegue achar o verdinho? Tem muitos verdinhos? Então, cada gole de água que tu bebe, só um dos hidrogênios dentre tudo isso é hidrogênio 2. Tu entende? Então, quando você vai fazer uma média, você vai lidar com hidrogênio, você não tem como fazer separação. A tabela não tem hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio... Não. Ela só tem um quadradinho por hidrogênio. Então, a massa nesse quadradinho sempre vai ser uma massa média de todos os átomos de hidrogênio. Pessoal, isso é mega importante. Vamos brincar um pouquinho com esse negocinho aqui.
Foca nesse índice aqui, nesse cursor, tá? O aluno tem que saber fazer a matemática básica. Traços percentuais. A quantidade dele é desprezível. Então, olhem só. Quantas bolinhas vocês têm ali? Não sei. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das 10 bolinhas que tu tem, que é 100%, quantas delas são roxinhas? 5. Quanto que dá 5 de 10 em percentagem? 50%. Então, se eu bebesse água e os meus hidrogênios fossem assim, a massa seria 1? A massa seria 2, então. Para ser 1, 100% precisa ser 1. Tipo, não pode ter hidrogênio 2. E foca nisso aqui, nisso aqui. Não tira o olhinho disso aqui. Quando eu coloco só hidrogênio 1, tu viu que esse cursor começou a andar para cá? Todo mundo está entendendo isso, sim ou não? Me explica então, explica para o leigo. Por que ele andou para cá? Porque 100% das bolinhas que eu tenho são bolinhas de hidrogênio que é 1. Tu entendeu isso? Agora, conforme eu vou botando hidrogênio 2, para onde está andando o cursor? Ah, está andando para a direita, né? Sabe por que está andando para a direita? Porque está aumentando a quantidade de hidrogênio que é 2. Qual é a única forma de ter, só hidrogênio 2 aqui? Cursor no hidrogênio 2. Sem hidrogênio 1. Tu entendeu a brincadeira? Se tem meio a meio, o cursor fica na metade, entre 1 e 2. Se tem 100% do 1, o cursor fica no 1. Quando tem mais do 2, o cursor fica mais perto da onde? Do 2. Quando tem mais do 1, o cursor fica mais perto da onde? Fácil, né? Então vamos ver. Questão da URGS desse ano. As pessoas, assim ó pessoal, espizinharam os professores de química. Pá, mas foi horrível, questão muito difícil, eu não fiz a conta, eu não soube fazer, eu estava fazendo Bhaskara, e aí eu peguei a raiz positiva e errei. Não, pessoal, é uma brincadeira, querido. Isso aqui vai cair de novo, eu estou te dizendo, escuta o que eu estou te falando. Olha só, vamos brincar. Você tem o bromo roxinho, tu vai fazer brincando. Roxinho, e você tem o bromo verdinho. Verdinho em alusão ao que tu viu com as bolinhas. Roxinho e verdinho. O roxinho pesa quanto? 79. Aí você faz uma linha e bota 79 aqui, que é o mínimo, ok? O roxinho, o verdinho pesa quanto? 81. Aí você faz uma linha e bota 81 aqui, sim ou não? Aí você tem o seu cursor imaginário. Se tivesse 100% de bromo 81, qual seria a massa do bromo? 100% do bromo 79, qual seria a massa do bromo? Mas e se a massa do bromo for 80? Significa que tem o quê? Ah, tem meio a meio, muito bem. Agora, a URGS deu a massinha do bromo na tabela. Qual é a massa do bromo da tabela? Coloca o cursor para mim no 79. 79 está mais perto do 81 ou mais perto do 79? 79,9, perdão. Você está aqui, né? Está mais perto do 79, sim ou não? Isso significa que tem que ter maior quantidade de quem? Do 79. Tu concorda comigo? Porque se está mais perto do 79, tem que ter mais 79. Só com isso, querido, muito aluno fez conta. Eu fiquei muito triste. Tu corta 3 alternativas. Sabe por que 3? Porque a letra E está dizendo que tem mais bromo 81. Não pode. Senão a média daria perto do 81. Mais bromo 81. Não pode. Daria perto do 81. E meio a meio. Não pode dar meio a meio. Por quê? Porque senão daria 80. Tá, então dá quanto? Mais do 79. Mas quanto mais? E aí que vai a tua inteligência visual. Tu acha que vai ter 75% de bromo 79? Pega o cursor, 0% de bromo 79. Começou a aumentar 20% de bromo 79, 30, 40, 50% de bromo 79, 70, 75, tem que estar aqui, sim ou não? Está aqui o nosso cursor imaginário? Não, querido, ele está aqui. Então, se ele está aqui, quanto de bromo 79 a gente tem? Resposta letra B. Tu vai fazer conta? Te proíbo, tu vai errar a conta ainda se tu fizer. Não vai fazer média ponderada, não vai fazer. Tu vai brincar, é isso que tu vai fazer. E tu vai acertar rapidinho. Queridos,
Muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter me passado um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Ótimo resto de semana para vocês. E um temão aguarda vocês agora para o entretenimento nessa tarde bonita de sol. Aproveitem o feriado, então, bastante. E para qualquer dúvida, o professor está à disposição. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.